né, que se passa aqui, vídeo pausado ao vivo. É para estar tudo conectado bem. Alô, galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula gratuita, 100% gratuita e online. Grande Cris, arrebentando por aí, hein, Cris? Gostei de ver. Eduardão, só sangue bom aqui. Rafa, pô, só saxofonista bom entrando aqui hoje. Que alegria. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula saxofone para todos. Comigo, Raul Valente, aquele que vocês gostam de ouvir tocando. Muito obrigado. Então, saxofone para todos, geralmente, quarta-feira. Geralmente, não sempre, quarta-feira, 19 horas, com uma aula inédita, um assunto diferente, ou repetindo um assunto de acordo com os pedidos da galera, né? Então, tem sempre alguém pedindo, olha, eu ouvi aquilo que você falou, explica de novo. Não sei o que, não sei o que. Apoio do Deus Altíssimo, do amor da minha Nayara, Estúdios Maga, Jorge da Companhia dos Tapetes, meu mentor, e da minha filha Marina Belo, que também faz parte da produção, né? Meu amor acabou de entrar ali. Agora eu vou ficar exibido, galera, vocês me aguentem. Não, então eu vou me comportar, senão depois eu apanho. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Então, enquanto vai chegando mais gente, eu separei algumas musiquinhas que eu consigo ver se esticar o pescoço aqui. Tá, eu preparei uma bossa, só para dar uma aquecida. Hoje é a noite do soprano, né? Espero que gostem. Vai ter a noite do tenor, a noite do alto. Geralmente tô com sax alto, né? O Cris fazendo pergunta. Você mora no alto da 15 ainda? Moro, Cris, moro, faz um bom... Morava numa rua, agora moro na outra, mas ainda no alto da 15. Então sejam todos bem-vindos. Vou começar tocando Triste, de Tom Jobim. Então, uma bossa em si bemol que muda a tonalidade. Com vocês, a minha versão de Triste. Triste é viver na solidão, por isso que eu casei com a Nayara. Com vocês, Triste, Tom Jobim. Espero que tenham gostado. Né? Zélia Brandão, uma das minhas flautistas favoritas. Zelinha, minha professora de flauta erudita. Que aluno, hein, Zelinha? Meu Deus do céu. Seja bem-vinda a uma live, não lembro de você por aqui. Então, agora eu tenho que falar sério, vou parar de zoeira. Fico cumprimentando, todo mundo falando, blá, blá. Sejam todos bem-vindos. Então, a aula de hoje, o assunto é sobre use a tua percepção, guarde motivos e utilize isso em qualquer formato. Então eu fiz algumas frases durante essa bossa que eu toquei na abertura aqui.
que eu uso em outras músicas. Então, não quer dizer que eu tenha que ser apenas um repetidor, né? Sabe aquela pianola de faroeste que você põe o rolo e ela toca sempre a mesma coisa? Não, você se adapta, você faz mistura de frases diferentes, com ritmos diferentes, articulações e acentuações diferentes, com modelos de duração e repetição ou não diferentes, misturado com algo criativo momentâneo. Só um pouquinho. Isso, melhorou. Está ficando corcunda aqui. Então, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você começa a ter um vocabulário de frases. Então, é importante que você estude divisões, que você estude escalas, arpejos, né, e motivos melódicos. Então, essa mistura de coisas vem de você ouvir, de você ser um ouvinte que absorve o que você estuda, né? Você pega lá uma frase e você absorve, passa para todos os tons e faz parte do teu vocabulário. A grosso modo é isso. Então você tem que ter motivos. Então eu usei ele de uma forma diferente. Uma das frases que eu mais falo que os meus alunos, que é a frase em terças, ascendentes ou descendentes. Eu usei durante a bossa a seguinte frase. Claro que eu fiz com uma certa agilidade, né, e um certo swing. Então, esse tipo de coisa que você tem que aprender, fazer experiências, ouvir quem toca, tirar músicas de ouvido, decorar frases, divisões, estudar articulação, estudar arpejos, escala. Então, não é uma coisa só, é a somatória que faz um caldeirão de conhecimento. Né? Essa mesma frase que eu fiz agora, eu poderia ter feito essa frase de uma maneira diferente. Eu fiz dó, lá, si, sol, lá, sol, aqui, né? No sax soprano. Então, na verdade, eu estou falando da afinação do soprano, né? Para facilitar a vida aqui. Mas eu poderia ter feito essa mesma frase numa outra escala, em cima dessa mesma música. E olha que ela faz maior. E modula. Então, o que acaba ocorrendo? Olha, ele está com... Deixa eu ver a tonalidade aqui. Ele está em si bemol, depois vai para lá bemol. Sabe? Então, tem uma modulação. Aí fica em dó sustenido, em lá maior, ou seja, é uma colcha de retalhos a música. O que eu faço? Eu vou caminhando e modificando as notas e mantendo a mesma frase. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, então, nesses primeiros acordes, olha só. Eu vou tocar a mesma frase vindo devagar, olha só, e vou modular. Vou. Ficou bonito esse som ali, né? Diferente, né? Então, o que acabou ocorrendo? Eu pus a mesma frase e fui desenhando. Foi mudando a cor, eu fui mudando a cor da caneta, mas eu fui fazendo o mesmo desenho. Ah, que interessante. Então isso quer dizer que eu poderia pegar e fazer o quê? Eu poderia fazer só isso, mudar a cor? Não, vocês não repararam que eu fiz metade do andamento que eu estava fazendo a frase anteriormente? Eu comecei no mesmo lugar, mas mudei o formato, o dedilhado, a tonalidade. Mas eu poderia mudar o número de notas em cima disso. Tá, mas o que isso tem a ver com percepção? Então, quando você lê uma partitura, se você não estiver ouvindo, você não interpreta, você não sabe o que está fazendo. Quando você está tocando de ouvido, você não está ouvindo. Quando você está improvisando, você não está ouvindo, ou seja, você não toca. Então tem tudo a ver com a tua interpretação, com o teu estudo e com a tua criatividade. Eu posso mudar a mesma frase de novo em vários trechos aqui, mas com número de notas diferentes, por exemplo, 2 vezes cada nota. Olha só que legal. Fiz mais de 2, né? Vocês perceberam como, apesar que eu fiz notas a mais da primeira vez, modifiquei a frase e fiz o mesmo movimento. E a frase sendo feita sem dobrar o número de notas.
Perceberam que interessante? Então, a mesma frase eu pude utilizar em algumas escalas diferentes. Ah, mas isso pode ser usado em qualquer escala? Ah, sim, mas depende do contexto, depende da estética, depende do teu gosto, do teu conhecimento, do que as outras pessoas querem ouvir. Tem gente que toca que é maravilhosamente bem vista e outros não dá vontade de jogar um ovo, né? E mesmo que saibam muito, a questão estética daí é cada um no seu universo. Eu não critico nem nada, mas eu só não ouço. Então eu peguei um outro exemplo aqui, ó. Cadê? Olha só que legal. Eu peguei uma... Lembram da live que eu falei de pentatônica? Então pentatônica é uma receita, inclusive eu usei nos trechos da bossa. Só que isso faz o quê? Faz com que crie uma outra identidade, eu mudo o sabor, né? Então, eu vou fazer agora algo bem diferente do que eu estou acostumado a fazer, mas vou usar um pouco da mesma frase num outro formato de escala. Olha que legal isso aqui. Ficou bem diferente? Conseguiram entender que eu usei o mesmo movimento na pentatônica, na cromática e no arpejo. Ou seja, o movimento escolhido para essa noite é aquele de vou mais e volto menos. Então, quando eu fiz na escala, eu fiz praticamente a mesma coisa que eu fiz na bossa. Dó, lá, si, sol, lá, fá, sol, mi. Ou seja, desço duas notas para a segunda abaixo, volto uma para cima. Sempre esse movimento. Esse intervalo pode ser esticado. Em vez de duas para baixo, três. Pode ser maior, né? Então você escolhe, você estuda e você armazena no teu vocabulário a sensação que aquele som produz. Então eu poderia ter usado esse intervalo bem grande agora nessa música indiana, né? Indiana, entre aspas, né? Mas bem parecida. Ficou legal, né? Vocês perceberam? Então eu estiquei o intervalo, mas usei a mesma ideia de vou mais e volto menos. Teve mais um trecho que eu usei escala cromática. Então, escala de meio e meio tom. Eu fiz si, dó, lá sustenido, si, lá sustenido, sol sustenido, lá, sol sustenido. Meio e meio tom, né? O menor intervalo do instrumento temperado. Olha que legal. Vocês perceberam que eu posso mudar a direção, eu posso mudar a velocidade, eu posso mudar a distância entre as notas com um motivo. Eu poderia ter feito com um número de notas diferentes. Então, como é que você absorve esse tipo de ideia? Estudando escala, estudando divisões e decorando os formatos de escalas. Aqui tem uma pentatônica. O que acontece? Tem uma sonoridade peculiar. Se não é uma escala maior inteira, né? Você faz diferente.
Poderia ser diferente, né? Poderia ter escolhido uma escala árabe. Lembra esses dias que eu falei? Ó? Vamos dar o sustenido errado. Então são sabores que você aprende estudando escala. Ah, tá, mas e a divisão? Ah, você faz o quê? Você estuda uma divisão tipo 4 notas por tempo. Então, por exemplo, a música dá para marcar o tempo, né? Pra gente descobrir, olha só, essa aqui. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Perceberam então como a divisão foi importante? Dero, 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 dero. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Em todo o fraseado que eu fiz. Óbvio que eu já tenho uma tarimba, o que eu faço? Eu não fico fazendo isso o tempo todo. Olha que maçante. Isso acaba criando aqui uma monotonia, uma chatice. Parecido com eu contando a mesma piada pela 10ª vez. Então você tem que saber um pouco disso, do quando você age, em qual momento você age, como você age, por exemplo, numa conversa com uma pessoa pelo grau de intimidade, numa música pelo grau, né, de intimidade com a música. Não adianta você pegar uma música do Hermeto Pascoal, por exemplo, do Calendário do Som, daqueles frevos ou algumas coisas muito loucas, e você não tem as escalas. Você vai fazer barulho, você vai fazer de conta que toca, às vezes até pode dar certo. Você não vai pegar um baião de um acorde só e ficar fazendo a mesma frase. Entramos em estética novamente. Vocês observaram então que a frase funcionou perfeitamente em todas as maneiras que eu usei. Na cromática, na pentatônica, né? e no arpejo também. Eu fiz isso que acabou ocorrendo um intervalo maior em que eu fui mais e voltei menos. Essas combinações são infinitas. Ok? Então, eu falei de uma frase, mas existem milhares de maneiras de falar. Quantas Então, aí depende do quê? De vocabulário. Uma outra frase muito conhecida, é uma frase com tercina, né? Por exemplo, você faz dó, ré, mi, fá, sol. Se fosse um numeral, seria 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6. Cada um dos graus, contados cada uma das notas, mais 2. Vai para a nota seguinte mais 2, nota seguinte mais 2. Isso funciona? Funciona nas mesmas distâncias e notas que eu usei anteriormente. Observe. Eu já viajei, eu já pus uma coisa diferente, mas a ideia era o mesmo arpejo. Eu fiz esse desenho igual. Eu poderia ter mudado o quê? O número de notas. Eu poderia ter... Vocês observaram nessa parte indiana que teve uma hora que eu fiz as terças só com notas longas? Quem não observou, observe. Olha só que legal. Percebendo a repetição de um trechinho, como mudou? Como é que eu consigo manusear desse jeito?
por ter muito tempo feito de uma maneira só. Você absorve a frase e na hora de tocar, o que você faz? Você toca mais à vontade a mesma frase, formula uma sequência de palavras de acordo com o momento. Por isso que eu falei, você aprende a interagir com o momento. Olha só que interessante. Então, agora eu vou para um dos gêneros que eu também amo. Na verdade, eu amo muito gêneros musicais. Mas olha só esse que legal. E eu vou usar as duas frases com algumas divisões diferentes, nas escalas, intervalos diferentes. Você vai dizer, nossa, mas tudo cabe? Sim, porque você sabe o dedilhado que funciona, o tom, e você sabe manusear as notas daquela maneira que você já estudou. Então, por exemplo, eu estudei na escala de Dó maior aqui, por exemplo, a mesma frase. Mas eu sei fazer isso meio tom acima na próxima escala. Então eu fiz em Dó, Dó sustenido, Ré, Mi bemol e Mi. Poderia ter feito em todos os outros tons também. Como? Porque eu tive a paciência de estudar essa frase, porque eu acho ela útil. Eu só não uso por muito tempo e inteira. Por quê? Porque cria algo enfadonho, monótono, né? E eu usei na cromática. Perceberam? É o mesmo desenho. Poderia ser um arpejo de Dó maior, que usa Dó, Mi, Sol, Dó, por exemplo. Só que por mudar o intervalo, mudar a escala, muda o sabor. Ok? Então agora eu vou mudar. Vou para um outro gênero que eu gosto muito. Eu adoro a música americana, amo música clássica, choro, samba, blues, jazz e por aí vai. Fazia tempo que eu não falava isso. Agora com vocês um blues. Olha que legal que fica as mesmas frases. Viram a semelhança das frases anteriores sendo usada agora? Espero que sim, porque eu deixei bem evidente. Então, isto foi a minha intuição e o meu conhecimento trabalhando junto. Então, quando você consegue manusear isso, mais a tua criatividade, que daí vira música, porque você não vira cálculo. Agora com vocês aqui, eu só usei um pedacinho aqui no finalzinho, daí eu desmanchei e parei, né? Ô, Cris, gostou do soprano? Esse aqui é a minha teteia, Cris. É um Yamaha Custom. Custom bastante. É a minha teteia esse aqui. Não, mas o meu favorito é o tenor. Mas eu gosto muito do alto. Mas eu amo a flauta. Mas o tenor é o mais da minha... Esse soprano é muito bom. Vocês perceberam, então, que enquanto está tocando uma música, eu consigo manusear as notas do tom dessa música, poderia ser outra, porque eu estudei a frase em vários tons. Então, nesse caso, eu usei uma escala de blues, uma pentatônica, né? Uma hexafônica, na verdade. Eu poderia fazer isso numa escala um tom acima. Ou mais um tom acima. Vocês perceberam? Então foi preciso um estudo. Então agora eu vou fazer um som e vou lembrar essas frases, mas vou fazer outras coisas. Daí vou comentar, observe. Agora eu vou fazer a música indiana de novo.
vocabulário acabou sendo feito em ambas. Só que tem um detalhe bem legal. Agora vem diferenças, olha. Eu comecei a fluir pela música. Eu usei o que eu tenho de vocabulário e deixo a música... É como se eu fosse ficar falando sobre algo sem pensar. Então, tem que ver o seguinte, você só consegue falar sobre algo que você sabe algo sobre isso. Se você não sabe nada, você só vai enrolar. Você vai ficar repetindo a mesma frase e não vai a lugar nenhum. E isso é bem interessante, né? E isso serve para qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre pizza, que eu amo comer pizza, né? Ração de músico, que nem dizem. Mas eu gosto de vários sabores. O problema é que engorda, né? E nessa da pizza, então, que é um sabor que eu gosto muito, coisa que eu como regularmente, que eu conheço várias pizzarias e etc., eu consigo falar sobre os ingredientes, sobre a massa, sobre os locais, sobre os sabores, sobre como é feito, por algum tempo, porque eu conheço. Eu já dei esse exemplo, né? Agora eu vou falar sobre fissão nuclear. Fale sobre os átomos. Usaram na bomba atômica, cria radiação, começou com Einstein, usaram em Hiroshima, Nagasaki, tem usina nuclear, usa plutônio, eu acho que acabou, eu não sei mais nada, causa câncer. Caramba, então, vocês entenderam? Eu não tenho vocabulário para falar. O pepperoni bem cortado, quando você põe um pouco de gorgonzola, meu favorito, por cima deixa dar uma gratinada, mas por baixo você passa um molho de tomate numa massa feita com trigo, não é bom, né? E você amassou bem, aprendeu a fazer a massa. Então, começo a falar e não paro mais. Porque eu sei várias coisas sobre vários sabores, sobre vários ingredientes. Então, os melhores queijos, eles são assim... as melhores massas de tomate é esse aqui. Eu gosto muito quando você também mistura o molho de tomate com um pouco de maionese Hellmann's. Gente, fica espetacular. Quando coloca muito orégano. Então, olha, eu comecei a falar. Ela pode ser triangular, brotinho, 8 pedaços, 12 pedaços. Tem a original, tem a outra, tem a baré, tem não sei o quê. Eu gosto muito de ir na Bajo, fazendo propaganda gratuita. Mas o que eu quero demonstrar é que eu consigo intercalar ideias e não parar mais de falar. Repararam? Estou há 10 minutos falando de pizza. Quase isso. Então, na hora do blues aqui, o que aconteceu? Eu usei alguns movimentos que funcionam na música. Eu usei uma coisa arpejada com cromatismo. Nas duas músicas, na bossa não usei no blues e na indiana. Que interessante. Usei cromatismo, escala cromática pura. Então, olha só como funciona. Eu sei que esse movimento funciona aqui. Mas eu sei também que funciona, meu Deus, aqui. Perceberam? Mas então eu estou só me repetindo? Não, eu estou demonstrando para vocês. Então, a pessoa que tem vocabulário curto, ela se repete muito. A diferença entre uma pessoa ignorante, que não teve estudos e não leu, né, isso existe muito, né? Existe em qualquer lugar, muita gente assim. Diferente daquele que fez vários cursos, é formado em várias coisas e sempre leu muito. Ele tem um vocabulário muito diferente daquele outro, né, que é um vocabulário pobre. Então isso se aplica aqui. Eu tenho várias frases, várias divisões, várias tonalidades, várias velocidades pré-fabricadas. Na hora de tocar, você usa um pouco disso, mas você tem que procurar fluir. Então aí entra uma outra jogada. Tua intuição. Você tem que seguir a música, como um esporte, como jogar bola.
Você não fica pensando, agora vou chutar a bola com peso de 14 quilos, num ângulo de 45 graus, no norte latitude, não sei o que, longitude, com a parte de 12 centímetros acima do dedão, pegando no terceiro... Não, talvez numa programação de um robô chutando, talvez. Você não faz, você sai jogando e vendo o efeito na bola. Né? É parecido com isso. Por isso que é muito importante, como alguns alunos meus fazem, e tem alguns que eu admiro, que faz o quê? Já não interessa se eu estou sabendo muita coisa, eu simplesmente estou tocando. Claro que nem sempre o resultado é 100%, né? Mas você deixa de ser engessado. E o que funciona nisso? Ter estudado e observado a sonoridade. Então, espero que tenham gostado dessa live. Se tiverem questões, mandem, depois eu responderei. Entrem na comunidade Saxofone para Todos, do WhatsApp, que tem o link no Instagram, ali em cima, não sei para que lado que fica, na minha bio. Comentem com os amigos, com o pessoal da igreja, com a banda de garagem. Critiquem, elogiem, falem alguma coisa. Me sigam no Instagram, Facebook e no YouTube. No YouTube, bem importante, Raul Valente, Saxofone para Todos. Né? Eu vou terminar fazendo mais um gênero importado que eu gosto muito, né? E tem uma pulsação que é parecido rock, blues e esse gênero que é um funk americano, que tem aquela coisa tribal, mais simples. Eu comecei com uma bossa e a bossa tinha o quê? Harmonia mais rica. Aqui tem 1, 2, 3 acordes. Então você pensa diferente. Porém tem um detalhe, você aprende a colocar outros sabores na mesma pizza mozzarella, para não ficar enjoativo. Então agora com vocês, antes de eu me despedir de vez, eu vou fazer aqui. Então, quem assistiu tudo ou não assistiu, né, dá uma olhada depois e observem, pulem, vejam as músicas e digam, nossa, ele usou aquela linguagem ali e ali. Eu só mudei as tonalidades, apesar que eu tenho umas tonalidades parecidas aqui. Né? Não interessa o modo, não interessa a escala. Eu poderia fazer a mesma frase. Então, só para vocês terem uma ideia, eu faço a frase numa escala maior. Eu faço a frase numa escala menor. Eu faço a frase numa escala de tom inteiro. Eu faço a escala numa escala diminuta. Eu faço uma escala de blues. Faço numa escala pentatônica. Faço na cromática. Faço no arpejo maior. Faço isso com quartas. Quase. Vocês perceberam? Eu formatei ideias. Então agora eu vou fazer para vocês o funk para terminar e já me despeço, pessoal. Espero que gostem.
uma viajada, eu fiz as minhas frases, o meu vocabulário e cada vez de um jeitinho diferente. Quem chegou agora, dá uma olhada depois no começo da live e veja a semelhança entre todas as 4 músicas com tonalidades diferentes. Uma em si bemol, uma em ré menor, outra em... Agora já não sei nem o tom da outra, qual é o tom que era aqui? Ah, era um blues em dó menor e um funk em dó menor, aqui coincidiu. E a outra era em pentatônica de ré, de mi, tá. E a blues em si bemol. O que aconteceu? Eu consegui manusear, dedilhar as mesmas frases, os mesmos movimentos, as mesmas divisões, vocês perceberam? Mudando o colorido, mudando a velocidade, a repetição, a duração, a direção, a proximidade, né? Então, resumindo, 3 fatores numa frase. Direção, para cima e para baixo, ou misturado. Eu falei isso numa live esses tempos. A distância, perto ou longe, ou misturado. E a velocidade, isso, devagar ou rápido, ou misturado. Dá para se resumir nisso. Então, essa mistura desses ingredientes é que faz a coisa ficar bem interessante. Espero que todos tenham gostado. Pena que tem gente chegando agora aí, né? Vilmar, né? Adriana, Vilmar, Marcão. A live vai ficar gravada, postada no YouTube, Facebook e Instagram. Aguardo vocês na próxima semana, gente. Dê uma assistida depois, já vai ficar postado. Vocês vejam só que interessante, tem momentos musicais bem interessantes e umas dicas bem valiosas. Aguardo vocês semana que vem. Lembrando que essa live só é possível ao grande Deus Altíssimo, ao amor da minha Nai, ao trabalho da minha filha Marina, a mentoria do Jorge e ao auxílio da técnico do Estúdios Esmaga. Agradeço vocês. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Opa, se eu conseguir desligar. Tchau.